Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, eu tenho uma novidade para vocês. Como eu havia dito antes, que a gente vai começar a trabalhar sobre norma culta da língua, gramática normativa e as variações linguísticas, eu pensei em fazer diferente. Eu criei esse canal para explicar para vocês esse conteúdo, para que vocês possam ter facilidade de acesso a esse conteúdo quando vocês precisarem. E após eu explicar esses dois conceitos de gramática normativa e variações linguísticas, eu vou propor uma atividade para vocês e vocês também irão gravar um vídeo, enviar para mim, no meu particular, no meu WhatsApp. E caso vocês autorizem, os pais de vocês autorizem, posteriormente eu também vou postar no canal. Vocês estão assistindo agora esta aula, porque eu já anteriormente já enviei o link para vocês, né, no grupo do WhatsApp, e agora vocês vão assistir esse conteúdo aqui, e posteriormente vocês vão acessar para tirar as dúvidas e fazer a proposta de atividade. Então, vamos começar, segundo ano. Eu vou agora falar com vocês um pouquinho da norma culta da língua. O que seria essa norma culta? Porém, antes da gente tratar sobre a norma padrão da língua, a gente tem que ir lá na cerne da questão. E qual é a base, pilar dessa questão? É a gramática normativa. Quando a gente fala de língua, de norma padrão da língua, nós estamos falando da gramática que tem as regras gramaticais, as regências, a coesão, a coerência, a flexão de gênero, número de pessoas. Então, quando você aplica tudo isso na sua forma de escrever, na sua forma de se expressar, você está aplicando a norma padrão da língua, sem nenhum erro verbal, flexional, a concordância no lugar certo. É a tida língua de prestígio, a fala de prestígio. É aquele lugar onde você chega para uma entrevista de emprego, onde você vai fazer uma palestra, enfim, na escrita, quando você aplica de forma correta a gramática da língua, no que se refere a uma redação, num vestibular, essa é a norma padrão. E ela é tida como uma língua de prestígio. O falante que utiliza a norma padrão da língua é tido como um falante culto. Por isso que é a norma culta da língua. É a língua na sua, como que eu posso dizer? Nas suas regras lineares, sem nenhuma variação. Aí agora eu falo com vocês. Sem nenhuma variação? Sim. Por quê? Porque existem as variações linguísticas. Todos nós falamos de uma forma só. Quando você sai do seu estado e vai para outro estado, o que você percebe, na maioria das vezes? Sotaques, expressões diferentes, a forma de dizer algo que no seu estado você fala de outra forma, às vezes você fala uma coisa que quer dizer outra coisa. Então, assim, existem as variações, que aí já sai do âmbito do padrão, do que é padrão. Aí o nome já fala, variações linguísticas. Então agora eu vou falar para vocês um pouquinho o que é variação linguística e quais os tipos de variações linguísticas são contidas aí, né? E o que o campo da linguística estuda, tá bom? E aí vocês vão prestando atenção e depois vocês vão fazendo as anotações, porque vocês vão fazer também depois uma análise quanto a isso, ok? Então, como eu havia dito para vocês, agora eu vou falar um pouquinho das variações linguísticas. No português, existem as variantes e a variável e a variante. Então, os autores, eles falam que eu vou até ler aqui para vocês, todas as línguas, elas são heterogêneas. Então, elas não são, obviamente, homogêneas, não são únicas, elas são distintas. Então, às vezes você fala algo, uma palavra, algo você fala uma palavra e pode significar várias outras coisas. Então, aí entra o campo da variante, correto? E aí eu pergunto a vocês, tá, e o que são variações linguísticas?
Variações linguísticas, elas são explicadas através dos fenômenos extralinguísticos. E as variações linguísticas dependem do contexto, do regionalismo, da situação. E às vezes a gente utiliza as variações linguísticas e nem sabe o que está utilizando. Então, dessa forma, os fenômenos linguísticos, eles são o quê? Adaptáveis. Eles se adaptam conforme o meio. Pois bem, Elaine, quais são os tipos de variações? Vocês conhecem os tipos de variações linguísticas? Vocês já ouviram falar? Então, eu vou falar para vocês aqui agora. Existem alguns tipos de variações. Dentre elas, a gente vai citar 5 aqui, que são as comuns, que é a diatópica, a diastrática, a diafásica, a diacrônica e a diamésica. Essas são as variações que explicam muitas das vezes nosso contexto de fala. Pois bem, de forma bem sucinta, eu vou dizer aqui para vocês a primeira, a diatópica. Como que seria essa variação diatópica? A variação diatópica, ela se expressa de forma regional, de região para região. É uma variação geográfica, ou seja, as palavras distintas, algumas palavras são distintas em cada região, mas têm um significado. Por exemplo, vamos lá, a palavra aipim. A palavra aipim na região sudeste, mandioca, né, na região sudeste, aipim, mandioca. Quando você vai para a região nordeste, ela tem uma variação diatópica. Essa variação é o nome que se dá, porque lá você conhece ela como macaxeira. Mas a macaxeira na região nordeste é o mesmo mandioca em pique na região sudeste. Então, essa é uma variação diatópica. Também podemos dar o exemplo de mexerica, né? A mexerica, mexerica, esqueço aqui o outro nome que se dá, mas ela sofre também algumas variações. Ok. Outra variação, a diastrática. A diastrática, ela se manifesta de acordo com os grupos e os estratos sociais. Por exemplo, classes sociais, idade. Como que eu posso dizer um exemplo de variação diastrática em relação à idade? Uma pessoa com uma certa idade, um senhor, uma senhora, não vai utilizar a fala de forma com gírias, vamos supor. Não utiliza, né? E aí já vai uma variação diastrática. Porém, o jovem ele utiliza gírias no seu contexto de fala. Então aí você identifica uma variação diastrática. Depende do grupo, às vezes, por exemplo, uma pessoa com uma classe social elevada também não vai utilizar de gírias, palavras de baixo calão, vamos supor, para se expressar de alguma forma. E dependendo do grupo social, utiliza-se esse recurso linguístico para se expressar. E aí a gente entra na variação diastrática. Então já falei da diatópica e diastrática. Agora eu vou falar da diafásica. A variação diafásica relaciona-se com o contexto comunicativo do falante. Por exemplo, como que eu posso dizer? Eu, quando estou conversando com uns amigos, eu falo de uma forma leve, sem colocar muito a gramática normativa dentro do meu contexto. Eu falo com eles de uma forma mais coloquial. Porém, quando eu estou em uma entrevista de emprego, eu utilizo toda a minha gramática internalizada, porque tem os tipos de gramática normativa, internalizada, descritiva, para eu lançar a melhor forma de se expressar. Então, eu utilizo um jeito de falar com os meus amigos e utilizo um jeito de falar com os meus alunos. Eu falo de uma forma com os meus pais, dentro de um ambiente de família, e dentro de um ambiente de emprego eu utilizo uma outra forma de postura. É a mesma pessoa, mas eu estou utilizando de uma variação, que seria a variação diafásica. Correto? Outra variação muito estudada é a variação diacrônica ou histórica. Conforme a língua vai mudando, porque a língua é viva, a língua ela vai sofrendo algumas variações. Damos exemplos aqui da palavra você. Nos primórdios, lá atrás, você era falado vós me ser, vossa mercê, você.
E hoje nós já podemos encontrar uma variação quando na escrita mesmo, ou a gente fala C, você, C, ou VC, a variação, a pessoa quando vai escrever abrevia VC. Olha como a palavra você foi variando até chegarmos no dia de hoje. Hoje ela é conhecida como você, mas muitos já escrevem dentro de algum contexto só abreviação. Ou alguma, você não vai não? Olha para você não vai não? É uma variação de você. Olha como você também já está sofrendo, como lá atrás o vós-me seu, vossa mercê já sofreu. Então essa é uma variação histórica, diacrônica, ok? E por fim, nós vamos aqui falar da diamésica, que é a variação conforme o contexto, como que eu posso dizer? Conforme o meio. Por exemplo, existem termos específicos para algumas situações, como, por exemplo, os jargões dos advogados. São expressões linguísticas muito específicas, né? E aí a gente utiliza como se fossem os jargões, ou uma escrita de um jornalista, também é uma escrita muito específica. Então, essa daí é a variação diamésica. Quando você vai ler um texto, você já sabe para que público em específico é aquele texto. Porque eles têm uma linguagem própria, peculiar. Então, essa é a variação diamésica. É isso, galera. Então, assim, vocês aprenderam aqui agora quais são os tipos de variações. Vocês depois podem voltar nesse vídeo, fazerem pesquisas, mas são essas 5. E a questão da norma padrão, da gramática normativa. Você agora, ouvindo eu falar, você se identificou de alguma forma, em algum momento você ter utilizado uma variação ou outra, ou a norma culta? E aonde a norma culta mais entra? Por quê? Tem a língua escrita e a falada, né? A língua escrita, o que você escreve, é igual ao que você fala? A língua não sofre essa mudança brusca. Nós falamos de um jeito e necessariamente nós não podemos escrever do mesmo jeito que a gente fala. Principalmente se a gente for reproduzir exatamente como a gente fala, a gente vai se esbarrar. Então, olha para vocês verem como a língua é homogênea, como ela é viva. Então é isso. Então o que eu queria propor para vocês agora? Vocês vão escolher um determinado gênero, um gênero textual, história em quadrinhos, um gênero jornalístico, um conto, não sei. Vocês vão escolherem uma crônica, vocês vão escolher algum tipo de gênero textual, um texto, um texto, pode ser narrativo, injuntivo, um tipo textual, vocês podem escolher, mas um gênero textual. E vocês vão fazer um videozinho identificando ali naquele texto quais as variações linguísticas ou até mesmo trechos que evidenciam a norma padrão vocês encontraram ali. Vocês vão fazer um videozinho de no máximo 5 minutos, explicando qual tipo de variação, onde vocês a identificaram e como se deu esse processo de análise desse gênero. E vão me enviar, tá? Vocês vão me enviar pelo WhatsApp. E se não quiserem colocar lá no grupo, não tem problema. Vocês podem me enviar aqui no WhatsApp. E caso os pais de vocês autorizem e vocês autorizem, eu vou estar postando também nesse canal que vocês estão assistindo essa aula. Vai ser bacana, porque eu entro explicando esse conteúdo para vocês. E posteriormente eu vou estar colocando a conclusão, dessa aula, dessa explicação que eu estou dando aqui para vocês. Tudo de forma virtual, tudo de forma digital. Tá? Essa aula aqui totalmente digital e posteriormente também, quando acabar esse contexto de pandemia, nós podemos levar para a sala de aula para estar revendo essa proposta. E quem sabe? E já peçam aí os pais de vocês e aí eu vou colocar o trabalho de vocês no canal, no meu canal, hein? Vou colocar a carinha de vocês aqui, tá bom? Valeu! Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, mandem para mim informações lá no WhatsApp que eu explico vocês direitinho como se fazer. E após isso aqui, qualquer dúvida vocês me mandam, que a gente pode estar reformulando isso daqui também, explicando mais um pouquinho, tá bom? Um grande beijo, tô com muita saudade de vocês. Tchau, tchau.